Sem dúvida nenhuma, o maior erro cometido em qualquer negociação é a falta de preparação. Tem um ditado dentro da negociação que diz o seguinte: falhar em preparar é preparar para falhar. E isso é a mais pura verdade. Não tem erro. Então, quando você não está preparado para a negociação, o seu interlocutor te conduz ao ponto que ele deseja. E você, sem nem perceber, acaba concedendo muito mais do que deveria e fechando um acordo ruim. É impossível naquele momento, em que a reunião está sendo conduzida ali no olho do furacão, você conseguir enxergar aquela situação sobre aspectos diferentes de ponto de vista ou analisar aquilo. Não tem jeito. E como você não planejou nada daquilo, você acaba não conseguindo se antecipar. Você só reage. E à medida que você só reage, você acaba encarando as consequências. E se o outro lado estiver bem preparado, ele acaba direcionando você. E você vai conforme que ele planejou. Ou seja, você está caindo numa armadilha. E é interessante porque as pessoas acham que elas estão preparadas porque elas têm uma opinião bem definida sobre aquele assunto, ou são experts naquele assunto, ou têm muita experiência, conhecem muito aquilo. Mas isso não é nem de perto preparação para uma negociação. É claro que é importante conhecer o assunto que vai ser discutido, mas a negociação ela vai muito além disso. Então, mesmo pessoas que conhecem pouco o assunto, podem ter um excelente resultado se elas estiverem preparadas para a negociação. Então, uma pessoa preparada, bem preparada para uma negociação, ela pode ter um resultado melhor, mesmo sem ela conhecer o assunto profundamente, tecnicamente, ela pode ter um resultado muito melhor do que uma outra pessoa que conhece o assunto profundamente, tecnicamente falando, mas que não está preparado. A negociação é um processo. Então, quando você antecipa as coisas que podem acontecer durante esse processo, é isso que faz a diferença no teu resultado. A gente pode até fazer uma analogia, mas uma analogia que eu gosto muito quando eu falo de preparação, com um mapa ou com um GPS. Então, por mais que você saiba onde você quer chegar, se você não conhece o caminho, fica difícil. Você pode até chegar, mas você vai bater muito a cabeça para chegar lá. E na maioria das vezes você nem chega, você acaba ficando pela metade do caminho. Assim, tentar adivinhar para onde ir no meio do caminho é muito desgastante, você acaba perdendo muito tempo. E dentro da negociação é rigorosamente a mesma coisa. Você define o que você quer, mas não como você vai conseguir isso, como você vai chegar lá. Você pode até conseguir, mas vai ser um processo desgastante, vai ser um processo moroso, porque você está tentando decidir o caminho na metade. Você já saiu, não sabe o caminho, e ali você está tentando decidir qual que é o caminho certo. Isso é um processo muito desgastante, demora muito. Né? Então, isso vai. Se você tentar fazer isso na negociação, é o que vai acontecer com vocês. São aqueles processos que duram uma eternidade. E no final, o desgaste é tão grande que as duas partes não suportam nem mais se encontrar. Uma não quer nem saber, não quer olhar para a cara da outra. Né? Até outro dia, um aluno veio conversar comigo porque ele estava achando que era melhor desistir da negociação. Então, do ponto de vista dele, e foi o que ele me contou, o interlocutor, palavras dele, era irracional e descompensado. Né? E não tinha condição nenhuma de negociar com ele. Aí eu falei, bom, me fala mais, me conta um pouco mais sobre essa negociação, tudo. E aí ele me disse que toda vez que ele tocava no assunto que ele queria discutir, o cara não se continha emocionalmente, partia para cima dele, vinha com aquela agressividade aí que é tão comum nas negociações. Né? E aí ele, para não ficar para trás, o que ele fazia? Respondia com agressividade também. Ele já estava numa situação, em termos de relacionamento, que qualquer coisinha um partia para cima do outro. Né? Nenhum dos dois suportava o outro. E isso já vem acontecendo há meses, né? E por isso que ele já falou, olha, isso aí não tem mais jeito, eu vou desistir porque não tem mais, não tem por que continuar. Bom, aí eu falo para ele o seguinte, vamos fazer o seguinte, antes de você desistir, prepara a negociação, faz uma boa preparação e me traz aqui, antes da negociação, vamos discutir a tua preparação. Ele ficou um pouco resistente, ele falou, pô, não adianta, é sempre a mesma coisa, tal.
mas acabou fazendo. Aí quando ele me trouxe o que ele iria apresentar, eu perguntei, como é que seu interlocutor vai reagir quando você falar isso? Ele falou, bom, aí ele vai ficar doido, né? Ele vai começar a dizer que eu não sou parceiro, que a minha empresa não sabe, não sei o quê, que só sabe reclamar e que não faz nada em troca e mais um montão de coisas. Eu falei, tá bom. Se você já sabe que ele vai reagir assim, o que você vai fazer nesse momento? Você vai falar para ele que ele também não é parceiro, que ele vai quebrar a tua empresa, vai adiantar alguma coisa? Ele falou, não. O que eu poderia fazer? E aí ele começou a discutir as possibilidades que ele tinha ali. O que aconteceu? Chegando na reunião dele, na negociação, o interlocutor dele reagiu exatamente como ele tinha previsto. Mas aí ele não se abalou. Por quê? Ele tinha montado uma estratégia e ele manteve a estratégia que ele tinha montado, sem reagir emocionalmente do jeito que ele estava fazendo antes. E no final ele fechou o negócio. Agora, por que isso aconteceu? Porque ele estava preparado. Ele já tinha antecipado o movimento, ele sabia como reagir. E isso deu tranquilidade para ele focar no objetivo real que ele tinha e não no comportamento do outro. Por quê? Enquanto ele estava focando no comportamento do outro, ele estava se afastando do objetivo que ele tinha, que era fechar a negociação do jeito que ele precisava. Então, a preparação, ela te traz segurança, ela te traz autoconfiança. E a gente sabe que numa negociação, você só consegue obter sucesso se você tiver isso. Mas aí sempre tem uma pergunta quando eu falo isso, que é a seguinte: bom, esse tipo de coisa só vale para negociações mais complexas, né? Uma negociação mais simples, isso não é necessário, né? Isso também é um erro. Por quê? A preparação é fundamental para qualquer tipo de negociação. Desde comprar um eletrodoméstico, negociar seu pacote de TV a cabo, até as negociações que você vai discutir milhões de dólares que podem salvar ou afundar completamente uma empresa, e até uma negociação de reféns, se a gente for para o extremo. Toda e qualquer negociação, se você estiver despreparado, a tendência é que você não vai ter o resultado. Então, assim, você pode conseguir alguma coisa, mas normalmente alguma coisa abaixo do potencial que aquela negociação te traz. Então, não estar preparado é um erro muito grave dentro da negociação. Para mim, de todos, é o erro mais comum e mais grave que a gente vê.